Então tá, boa tarde a todos. Então nós vamos falar sobre a reforma íntima, que é algo que eu preciso, você precisa, todos precisamos, né? Acredito eu que ninguém pode dizer que não precisa reformar nada, que tá tudo pronto, que tá tudo perfeito. Então eu vou convidar para todos vocês, para juntos a gente descobrir o que significa essas duas palavras, o que é reforma e o que é íntima. No dicionário, então, a palavra reforma, ela significa uma mudança introduzida a algo. Essa mudança introduzida a algo, ela vem para fins de melhoramento e obtenção de resultados, né? A gente, então, introduzindo esse melhoramento, a gente vai obter resultados. Um exemplo desses é a obra, né? Todos nós aqui já fizemos uma obrinha, uma coisinha, outra. Então, uma obra, o que acontece? A gente, às vezes, até lá no serviço, a gente costuma dizer assim, tem que piorar para depois melhorar, né? Então, às vezes, na hora que a gente está passando por aquela obra, aquela bagunça, aquela poeira, o barulho, a gente não gosta. Não é fácil, não é uma coisa que tu vai dizer assim, não, né, é tranquilo. Não, não é tranquilo. Tu vai piorar, tu vai passar por aquela situação pior, mas depois, tirar aquela poeira, que limpar, vai se sentir muito bem, vai se sentir num local limpo, bem arrumado. E o que acontece? Isso é a reforma, né? Trazendo para o nosso dia a dia. E o que é íntimo? Íntimo é aquilo que tem origem, que existe dentro de nós, na nossa essência. É a essência de alguém, é o cerne de algo, né? Vai lá no fundo, lá dentro. E na doutrina? Puxando para a nossa doutrina espírita, o que significa reforma íntima? Vamos falar um pouquinho no Evangelho, né? O nosso Mestre Jesus. O que significa, então, essa reforma íntima no Evangelho? A reforma íntima, então, ela é uma mudança que cada um se dá no seu tempo, cada um se dá na sua forma, e cada um de nós vai fazer de uma maneira. Cada um vai procurar se melhorar um pouquinho, do jeito que se sente melhor, do jeito que a coisa vai andar um pouquinho mais. Só que daí a gente se pergunta também assim, mas o que nos leva a querer fazer essa reforma? Trazendo para o dia a dia, aquela reforma que vai piorar para melhorar. Será que a gente quer piorar para depois melhorar nessa reforma íntima, na doutrina? O que nos leva, então, a querer fazer essa reforma? Quando eu faço essa pergunta, eu lembro de uma citação de Kardec, que ele dizia que o verdadeiro espírita, ele tem que se esforçar para domar suas más inclinações. No Evangelho ele faz essa citação. E aí a gente pergunta assim, então por que a gente tem essa necessidade de domar essas más inclinações que todos nós temos? Na questão 132, no Livro dos Espíritos, Kardec também fez uma pergunta para a pleide de espíritos da doutrina. E Kardec perguntou assim, qual é o objetivo, então, da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo da encarnação de todos nós? O que vem essa encarnação, né? Só por aqui, a gente já consegue, por essas perguntas, por essas citações dele, a gente já consegue perceber a grande necessidade que a gente tem de estar em constante mudança. Em constante reforma, né, eu digo. E essa reforma para que é? É para o nosso aprimoramento, para a nossa melhora. Para a gente ir fazendo essa caminhada e domar essas más inclinações. E não é só domar as más inclinações também. A gente tem que trazer novas inclinações, inclinações nobres, inclinações boas para a nossa vida e para a vida do nosso próximo também. E a reforma íntima, não é eu que vou dizer o que eles têm que reformar. É cada um. Cada um vai fazer a sua reforma de uma maneira. Porque cada um tem uma má inclinação, cada um para e pensa, o que eu posso melhorar aqui? Vai ser no seu tempo, vai ser do jeito que for para se melhorar. E isso é de todos nós encarnados e também de todos nós desencarnados. E Joana de Ângeles também diz que só amadurece quem faz a mudança. Quando a gente fala em amadurecer também, o que ela quer dizer com isso? Ela diz que a gente precisa passar pelo estágio para amadurecer. É igual a gente uma fruta. Uma fruta ela precisa da chuva, ela precisa do sol, ela é verdinha. Uma laranja, uma maçã, ela é verde. Se tu pegar ela na hora ali, ela não vai dar, não vai ser saborosa, né? Se alimentar.
Então, ela também precisa passar por esse estágio. Vai lá, tu vê uma macieira, ela tá verde. Aí, ela vai passar por diversos estágios até que ela esteja boa para alimentação. E isso é o que acontece com a gente, né? A gente tem que ir passando pelos estágios. A fruta é dessa maneira. E a gente? Nós precisamos ir vivenciando as experiências. Para ir fazendo as mudanças, a gente tem que vivenciar. A gente não vai ficar sentado e fazer a mudança sem vivenciar, sem entender o porquê, olhando só para a vida do próximo. A gente tem que olhar para a nossa vida dentro da gente mesmo. E a experiência do ser humano, ela então se dá quando ele vai à luta. Ele vai à luta, ele passa pelas experiências, aí ele vai conseguir aos poucos ir mudando, né? O que acontece na nossa vida? A gente até pode, hoje em dia, fazer as escolhas acertadas. Eu vou ali e faço uma coisa boa. Ah, mas a minha escolha, ela tá certa, né? Eu acertei. Mas, mesmo que algumas decisões a gente sejam acertadas, ainda a gente continua com aquelas inclinações, né? Quando eu falo inclinações, eu digo assim, ó, não é só aquela coisa bem séria. Claro que tem quem furta, quem rouba, quem assassina, mas vão de coisinhas, que nem a Rosane leu aqui, né, na abertura. Falar mal do próximo. E não é só falar mal do próximo, eu não gosto daquela pessoa, falar mal dela. Às vezes não é isso. Às vezes é olhar assim um detalhezinho. A Martinha não gosta daquele relógio dela, aquilo chama atenção. A Rosane, eu não gosto de tênis. Por que ela quer usar aquilo ali? Então, assim, ó, o julgar. Eu vou julgar o jeito que uma pessoa caminha. Eu vou julgar o jeito que uma pessoa fala. Vou julgar o jeito que uma pessoa se comporta. Ou se não, eu vou fazer assim, eu não minto. Não, eu sou uma pessoa que eu não minto. Não minto nada, eu não minto de ninguém. Mas é que, hoje eu tinha que trabalhar, mas eu não tô bem. Acho que eu vou dizer que eu tô doente. Não vai fazer mal para ninguém, eu só vou faltar ali um pouquinho. Então, quer dizer que eu posso mentir para o meu benefício próprio? Eu não vou estar fazendo mal? É uma má inclinação. Nesse ponto que eu quero chegar, é que dizer que a gente geralmente se preocupa com as coisas fortes. O álcool, a droga, o fumo, o roubo, as suas coisas mais graves. Mas a gente muitas vezes tem que olhar para os detalhes. Uma coisinha aqui, outra ali. São coisas, às vezes, que passam despercebidas para a gente. A gente pensa que conseguiu mudar, eu melhorei 80%. Mas aí para e pensa. Vê os detalhezinhos, as coisas mínimas. Para a gente conseguir fazer essa reforma, a gente tem que se analisar. Não precisa eu falar para ninguém. Eu mesmo, para mim mesma, eu vou me analisar, parar sozinha e pensar. E ser sincera comigo mesmo, né? Não adianta eu querer enganar. Eu preciso ser sincera comigo para conseguir fazer essa reforma. E tudo que eu venho falando para os irmãos, com certeza não é novidade, né? Já tivemos há pouco tempo uma palestra de reforma íntima. Então, e a gente estuda, né? Isso dia a dia não é novidade para todo mundo. Mas uma outra coisa que acontece, quando a gente fala na reforma, como eu falei antes, é de cada um, é da sua individualidade, né? E quando a gente busca melhorar as nossas atitudes, a gente viu agora as imperfeições. Mas o que a gente pode fazer para melhorar essas imperfeições, né, que a gente tem? Uma das maneiras é sempre muita prece. Muita prece. Não são preces decoradas, são preces de coração. Eu sempre procuro dizer que nas preces, a gente não precisa falar a palavra bonita, a gente fala como se estivesse conversando com uma amiga, né? Eu tô passando por isso, eu preciso disso, preciso me melhorar. Fala de coração, conversa com Jesus, conversa com a espiritualidade. Então, uma das coisas é a prece. Uma outra é a leitura, né, a meditação no Evangelho, que é do nosso Mestre Jesus, é o nosso exemplo. Então, vamos parar, vamos meditar, vamos ler. E aos pouquinhos a gente vai se melhorando. Então, a gente sempre tem que levar os ensinamentos do Mestre Jesus acima de tudo, né? E muitas vezes, não quer dizer que a gente vai fazer as coisas certas e não vai passar por situações difíceis, por situações aflitivas, né? Que a gente vê. A gente vai passar por essas situações difíceis. Até mesmo, a gente, quando passa por essas situações difíceis, diversas situações, a gente às vezes para e pensa, mas eu acho que eu estou regredindo. Eu não estou conseguindo me melhorar, eu não estou conseguindo ser 100%, eu devo estar regredindo. Eu estou numa corda bamba, né? Estou para lá, estou para cá, acho que eu vou cair, vou regredir. Mas a gente tem que pensar que em seguida a gente vai ter a consciência que a gente está no caminho certo. Sempre que a gente fazer os esforços
os esforços, aliás. Nesses momentos, vai ter transtorno. É como na obra. Tu vai te esforçar para fazer, por melhor que seja, o melhor pedreiro, o melhor engenheiro, tudo perfeito, tu vai fazer a melhor, mas tu vai passar por transtorno. Não tem como tu fazer uma construção se ficou perfeita sem passar por transtorno. Tu vai passar. E assim é com a gente. Mesmo que a gente faça essa reforma, a gente vá se melhorando, mas a gente vai passar por transtornos, a gente vai passar por dificuldades, por tristezas, por diversas coisas. A gente vai acabar passando. Mas a gente fazendo essas mudanças, a gente vai organizando. Como na obra, a gente vai organizando cada coisa em seu lugar. E até no estudo, nós comentamos ontem, que passar pelas dificuldades sem o evangelho vai ser muito mais difícil. A Rosane comentou. Vai ser muito mais difícil. Tu vai passar pelas dificuldades com o evangelho. Tu vai chorar, tu vai sofrer, mas tu vai ter um caminho. Tu vai conseguir olhar lá na frente e saber que tu, por mais que dos lados tenha dificuldade, mas que tu tem que seguir o caminho, né? E continuar. E uma outra coisa, o hábito sempre da boa leitura. O hábito de olhar, assistir alguma coisa na TV boa para tua edificação, uma coisa em paz, né? Nada assim de muito violento, nada, uma coisa que a tua mente, né, tire do teu caminho. Sempre continuar, então. E uma coisa que eu sempre penso muito, e é o que a gente sempre estuda, né? Fora a prece, fora a leitura do evangelho, fora a meditação, fazer o bem pro próximo. Fazer o bem pro próximo como é que eu tô fazendo bem pros irmãos, mas não é eles que estão ganhando. Quem tá ganhando sou eu, né? Aquele bem que eu faço pro próximo, eu vou ficar feliz que eu consegui fazer aquele bem pro próximo e vou seguir mais à frente no meu caminho. E vamos seguindo, então, nos harmonizando, continuando nessa transformação interior, seja a nossa reforma íntima. Vamos amadurecer, mesmo com essas imperfeições, e em nome desse amor, dessa melhora, nós vamos fazer por nós e pelo nosso próximo. Obrigada. Vamos nos reformando.